Salve, irmãos. Essa é a nossa 16ª aula, Apocalipse, parte 2. Hoje nós vamos falar sobre os 7 selos, que é a visão que João tem no céu, quando ele diz que olha para uma porta. Ele usa uma linguagem toda simbólica, faz analogias para que possa se tornar inteligível para o seu povo, né? Como descrever algo transcendental. Então ele tem que fazer uma série de analogias. Inclusive é sempre interessante observar que quando ele se refere a Deus, ele não faz nenhuma associação com a figura humana. Ele não tenta descrever Deus. Ele fala do trono de Deus, mas sem fazer associações com a pessoa de Deus. Isso é importante, é interessante também o pessoal observar esses detalhes. Ele se refere aos 4 anciãos. Essa palavra ancião em grego, né, conforme é presbítero. Então, esses 24 anciãos pode estar se referindo, pega uma analogia com os sacerdotes descendentes de Arão, que eles foram distribuídos em 24 classes dos filhos de 2 filhos de Arão. Eles, no serviço que eles exerciam no templo, eles foram distribuídos em 24 classes de serviço. Então eram as 24 classes dos sacerdotes arônicos. Eles distribuíam conforme a função deles no templo. Então Arão inicialmente tinha 4 filhos, 2 morrem, ficam 2. Desses 2, os descendentes são os sacerdotes. Então, ele pode ter se inspirado nessa passagem bíblica, que isso aparece em Crônicas, mas está tudo escrito aqui na parte da matéria em PDF. Todas essas referências bíblicas aparecem como notas de rodapé. Isso é mais uma informação extra para poder entender, até porque ele era João, ele foi criado na cultura do Antigo Testamento. Então era a leitura que eles tinham. Então a referência dele, até para colocar povo, ele tem que pegar muitas coisas no Antigo Testamento. E os 4 seres viventes, ou seres vivos, aí vai depender da tradução da Bíblia. Que ele também tem essa visão e ele simboliza, ele associa o leão, o touro, o homem e a águia. Esses símbolos até que depois vêm ser associados ao Evangelho. Não nessa época que o Evangelho nesse ano 90 já poderia estar todos escritos, talvez o de João não, mas ainda não era o caso, ainda não havia uma edição, que nem nós temos hoje. Então, esses seres, o que percebe em comum nesses seres? Eles são o melhor de cada um da sua classe. No caso, o leão, das feras, o mais poderoso, né? Até nós falamos sobre o rei dos animais. O touro dos animais domésticos também é o maior, mais forte. A águia das aves. E o homem
o senhor dos animais. É o mais importante dos seres da criação. A ponto que foi chamado de Filho de Deus. Então, essas figuras todas têm um simbolismo. Foi uma maneira dele passar isso. Escrever e passar para o povo. A Bíblia, quando fala em livro da Bíblia, naquela época, livro é que nem nós conhecemos hoje. Era o rolo de pergaminho. Até hoje, nas sinagogas, os judeus usam a Torá na forma de rolo para a leitura da Torá. Pergaminho escrito à mão pelos escribas. Até hoje em Israel tem essa tradição, é vendido pergaminho, escritura, escrito pelos escribas, que não pode ser qualquer um, tem que ser uma pessoa preparada para aquele serviço. Então, o livro que se refere era, na verdade, um rolo, muito embora hoje a igreja representa muitas vezes um livro, os atuais, com aqueles selos pendurados, o cordeiro sentado em cima, mas não era isso o que ele viu. Era um rolo e os selos eram o lacre. Era feito com cera. Normalmente, quando selava-se uma correspondência, para não ser violada, recebia o selo e, quando o selo ainda estava aqui, eles colocavam o sinete, o símbolo que tem no anel da autoridade que está enviando aquela carta. Então, esse livro eram os decretos divinos que estavam selados com 7 selos. 7 na Bíblia é sempre um número simbólico, como a maioria dos números na Bíblia. Não há uma literalidade na numeração da Bíblia, como em quase nada, até é tudo muito simbólico. Então, os números, o 7 é um número pleno, até porque é formado do 3, que é um número que tem um sentido espiritual, o 4, um sentido material, então eles completam o material espiritual. São duas naturezas unidas. Então, o número 7 é algo que está completo. Então, 7 selos estava completamente lacrado, estava completamente inviolado. Então, cada anjo é atribuído a abrir um selo. Algo muito solene. Então, cada selo tem o seu simbolismo. Os primeiros 4 selos é aquele que vai estar ligado aos 4 cavaleiros. Isso é muito falado. 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso aí. Essa é uma profecia que talvez fosse para aquela época. Uma profecia muito própria para aquela época. Talvez já tivesse até acontecido naquele momento da revelação. João escreve isso. Muitos estudiosos pensam assim. O cavaleiro branco com arco. Ele remetia muito ao Império Parto, que é hoje a região do Irã, para cima do rio Eufrates. Eram os maiores inimigos dos romanos. Os romanos se davam bem com todo mundo, mas com eles não. São exímios arqueiros. Aí o cavaleiro está usando um arco. Eles até tinham uma qualidade, que até passou a ser um termo, o tiro parto. Os partos, eles conseguiam, eles eram exímios tanto tirando de cima do cavalo, para frente quanto para trás, o arco. Então, qualquer direção que eles atirassem, eles eram exímios.
Ele não precisava voltar o cavalo para ele atirar em quem estava atrás. Não, ele se voltava e atirava. O cavalo podia estar para frente, podia até estar indo para frente, mas eles atiravam. Eles eram incríveis. Toda a máquina de guerra romana com eles não se andavam bem. Inclusive eu tenho uma expressão até hoje que se usa, erro crasso, que foi um grande comandante romano que foi dizimado por ele. A legião romana, essa legião do Crasso, foi dizimada pelos partos, que eram os persas, uma das nações persas, tribos. Tá? Então os partos, se eles eram perigosos para os romanos, ninguém se sentia seguro naquela cidade da Ásia. Porque na hora que eles quisessem entrar ali, eles entravam barbarizando. Então ninguém se sentia seguro com eles. Então eles, pode ser a partir daí, o simbolismo do cavaleiro branco com seu arco. Isso remete muito ao Império da Pérsia. Exímios arqueiros. O segundo cavalo vermelho com a espada. A espada é o símbolo tanto da justiça quanto da punição. O que tem a espada, ele julga, mas também ele pune. O vermelho, as legiões romanas usavam túnica vermelha por debaixo da couraça, os oficiais, os comandantes, né, aquelas capas vermelhas. Então, era uma coisa muito associada à guerra, à sangue, ao Império Romano. O quarto cavalo preto com seu cavaleiro com a balança. A balança é o símbolo do comércio. Na guerra tudo fica escasso. Tem escassez, falta de alimentos. E o preço sobe. Com isso vem a fome. Poucos podem pagar muito por pouca coisa para comer. Alguns não podem pagar nada, porque a escassez, o racionamento da guerra, a fome. Então, o simbolismo mais lógico desses quatro cavaleiros. E o quarto cavaleiro, esverdeado, que é a cor do cadáver, principalmente cadáver, naquela época as pessoas morriam muito de peste. O cadáver ficava esverdeado. Então é a cor da morte. Ele acompanhava, inclusive disse que ele era chamado de morte e andava com Hades. Hades na mitologia grega, que era a cultura daquele povo, era o senhor do mundo dos mortos, do mundo subterrâneo. Que tinha o deus do céu, né, Zeus, o deus do mar, Netuno e o deus do subterrâneo, que era o Hades. E também, essa palavra também significava o mundo dos mortos. Que a visão, naquela época, ele não tinha uma ressurreição na cultura dele. Então o cara ia morrer e ficar naquele mundo das sombras. Aquela alma ali, o resto da vida, aquele mundo das sombras. E essa expressão era muito usada até pelos judeus, né? Ainda que eu passe pelo vale das sombras, né? Davi falando, cantando o salmo. É o vale das sombras. Então, é o Hades. O Hades, o grego, ele fala que ele engolia os mortos, né? E estava associação, talvez a sepultura, o sepultamento, né? A terra está engolindo os mortos. Então essa era a visão. E o grego tinha um pavor do Hades. Eles não falavam essa palavra. Hades, essa palavra era proibida. É que nem antigamente as pessoas também aqui, quando eu era pequeno mesmo, as pessoas ninguém falava em câncer. Assim, aquela doença. Achava que se falasse o nome da doença ia atrair a doença. Então os gregos achavam que se falasse a palavra Hades ia atrair o dito cujo. Então eles chamavam ele de Plutão. Que Plutão em
em grego é rico. Não rico, ninguém falava a palavra Hades para disfarçar. É o que nós chamamos de superstição, né? E vai por aí. Vai o quinto selo. O quinto selo já começa outro aspecto, é o aspecto do altar, né? Aquele altar do holocausto, onde era vertido o sangue das vítimas. No caso aí, o sangue dos mártires, que clama por justiça. Naquela época, Domiciano, ele matava muitos cristãos, a perseguição era implacável e saía matando mesmo. O sexto selo já representa a catástrofe universal, o dia da ira do Senhor, em resposta ao clamor do sangue dos mártires. São 7 fenômenos simbolizando um todo completo. Tudo será terrivelmente abalado. E o julgamento permeará todos os 7 grupos sociais descritos, que vai de reis a escravos. Todos temerão, todos fugirão. Esse dia não vai adiantar ser rico, senhor e servo vão estar na mesma panela. Simbolizando toda a humanidade. Aí depois vem o simbolismo dos que serão preservados, que aí também se trabalha com número. O número é sempre simbólico, né? Os 144 mil, só algumas seitas por aí que aceitam essa pé da letra, não faz sentido de expressão alguma. 144 mil são 12 vezes 12 vezes 1000. E o 12, o que é o 12? É o 3 vezes 4. Aquele mesmo 3 forma, se for somado, vira 7, se for multiplicado, vira 12. 12 tribos, 12 apóstolos, nas coisas mais divinas e nas coisas materiais, os 12 meses do ano, 12 horas do dia, e vai por aí. Né? Isso tinha até nas outras crenças, por exemplo. Na crença dos gregos, os deuses olímpicos eram 12 também. Então, esse número é muito presente dentro do seu simbolismo. O divino e o terreno. Mesma coisa que o 7, só que em vez de ser somado é multiplicado. E na Bíblia o 12 vai aparecer muitas vezes, assim como o 7. O número 1000, quer dizer, 12 vezes 12 vezes 1000, é incontáveis. Não quer dizer 144 mil, nada, isso não é nada. É incontáveis. 1000 na Bíblia, até os 1000. Quando a gente quer falar que é muita coisa, é demais, para lá de 1000. É a mesma coisa, é o mesmo simbolismo. A gente fala para lá de 1000, isso aí tem para lá de 1000. Quantas vezes a gente fala 1 milhão, que pô, 1 milhão, é incontável. Então, quer dizer que ninguém contou. É maneira de falar. Linguagem simbólica. Isso que a gente tem que estar atento na Bíblia. Linguagem simbólica, principalmente no Apocalipse. Época de perseguição, você vai, como se diz assim na gíria, entregar o ouro. É uma linguagem para quem era do meio. Linguagem cifrada, que era a linguagem da resistência ao Império Romano. Resistência de um grupinho pequeno, materialmente fraco, mas espiritualmente muito grande, que resistia. O imperador romano, que era adorado como Deus. E isso serve para todas as épocas, todas as situações. A resistência. E o profeta é o que denuncia, que nem foi João Batista, que denunciava Herodes. E os outros.
Foi o caso de Elias com Jezabel, figura tão presente nesse mundo de hoje, Jezabel, e vai por aí. Todos eles foram perseguidos porque eles denunciavam. O profeta não é o calado, o profeta é o que denuncia, em favor do povo de Deus. E por fim, o último selo, quando é aberto, surge durante meia hora o silêncio total. Graça e paz.